Muito bem, gente. Estamos aqui de novo para as ministrações do mês de julho. Creio que você foi muito abençoado com as ministrações do mês de junho, que foi sobre avivamento. Creio que você aprendeu, deve estar avivadão aí, família, você no seu pessoal. E esse mês nós vamos ter ministrações com relação à família. Então vai ser tratado assuntos de família, relacionamento familiar, família e dinheiro, família e o perdão, e são assuntos assim bem relevantes, porque assunto de família nunca passa, né? Família é bênção e muitas vezes também família tem alguns pesos, alguns problemas, alguns obstáculos que acontecem, que muitas vezes nós precisamos estar bem amparado, né? Não só com a palavra de Deus, não só com o convívio de comunhão na igreja, mas também receber ministrações que falem sobre isso, para que haja ajuda no meio da família. Por exemplo, hoje nós vamos iniciar com o nosso primeiro assunto hoje, é família, nosso maior referencial, tá bom? Então, prepare-se aí, mobilize os outros membros da sua célula, da igreja de um geral, né? Que no fundo, célula é a igreja. Então, mobilize as pessoas aí para estarem ouvindo, vão ser assuntos muito interessantes, e eu creio que eu preciso, né? Todos nós precisamos. Então, é um assunto que não vence nunca. Eu lendo as ministrações, tudo, eu já me identifiquei com muita coisa que é a minha realidade e eu creio que deve ser a sua também. Realidade e necessidade de aprendermos sempre para que a gente possa, para que a gente não seja surpreendido, né, pelo inimigo. Tá? Deixa eu fazer uma breve oração aqui, junto com você. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que teremos de ministração da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a entender, a aprender, e que isso venha servir não só de alimento, mas de ensino, para que sejamos abençoados na nossa família, no nosso caminhar, e dessa forma, não só a célula ser abençoada, mas como também as pessoas e a própria igreja. Em nome de Jesus. Então, abre sua Bíblia comigo aí já. Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Eu vou ler ele todo, depois a gente vamos estar passo a passo aqui, aprendendo junto. Então, abra rapidamente aí, nosso tempo é bem curto, para que você aproveite bastante aí, depois entre vocês, a ministração, tá bom? Então, vamos lá. João, capítulo 2, do 1 ao 12. Eu vou ler um pouco rápido, mas como você vai estar com a sua Bíblia, então você não vai ter dificuldade de me entender. Então, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Preste bem atenção nisso. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, não sei se você já percebeu que a temática aqui é que Jesus estava num casamento. Né? Jesus estava num casamento. Então, tem muitas lições, muito boas lições nesse texto, porque, muito embora pareça só uma visita, né, um convidado, mas Jesus era um convidado ilustre e necessário no casamento. Né? A gente vai sair um pouco assim da narrativa para a gente entender que os noivos tiveram uma sacada muito boa. Né? Tiveram uma sacada muito boa. Né? Jesus, em sua vida terrena, foi convidado para ir a um casamento, e isso tem muito a nos ensinar. Então, em primeiro lugar, a sabedoria dos noivos, em não se esquecerem de convidar Jesus para aquela festividade. Né?
Então, os casais que cultivam a presença de Jesus nos seus matrimônios experimentam muitas alegrias e recebem uma força especial para os dias difíceis. Muito embora pareça que assim o assunto em si, em que Jesus foi um convidado aleatório e que fez um milagre do vinho e transformou água em vinho, mas ele tem um ingrediente assim que traz uma lição muito interessante e importante para nós, né? Quando ele fala que os noivos convidaram Jesus para o casamento deles, a gente pode aprofundar e dizer que nós convidamos Jesus para o nosso casamento. Não sei se você vai lembrar do seu casamento, se você é cristão, ou mesmo de outro credo religioso, mas normalmente nós pedimos que seja feita uma cerimônia religiosa e ali a gente recebe a bênção, né, do casamento. O pastor, ao final, ora e pede a bênção de Deus sobre o casamento, geralmente prega sobre textos onde a importância de Deus fazer parte do casamento, seja em qualquer credo religioso. Mas aqui ele tem um ingrediente diferente. Aliás, nós queremos dar esse tom diferente, né, a essa participação de Jesus. Porque, na verdade, quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, nós temos uma terceira pessoa que vai fazer parte do nosso casamento. E aí, pelo fato de nós conhecermos a Deus, temos relacionamento com Deus, com Jesus, e o propósito que Deus tem no próprio casamento, né? Porque nós aprendemos e a gente conhece desde o início que a ideia de família, ela não nasceu com o homem e com a mulher. A ideia de família nasceu primeiro com Deus. Quem instituiu a família foi Deus. Deus é o criador da família. Deus é o idealizador da família, né? E tanto é que, pelo fato de ser Deus o idealizador, de ajuntar um homem e a mulher, fazer daquilo ali um casal, depois com filhos, tornar aquilo uma família, para que o homem seja feliz, para que o homem tenha relacionamentos saudáveis, de paz, de alegria, de um se completar um outro, de se amarem. E aí surge a figura do grande inimigo do casamento, né? Uma figura maléfica, que faz muito mal aos casamentos, que é o diabo. A ideia do diabo é destruir a família, destruir o casamento, destruir os relacionamentos em família. Que a gente sabe que, por extensão, destruindo a família, você destrói a sociedade, porque a sociedade é feita e composta de quem? De famílias. E quantos de nós, muitas vezes, né? Quantos de nós, muitas vezes, isso pode ser eu, isso é você, num momento ou outro, nós esquecemos que nós não podemos deixar de convidar Jesus todos os dias para fazer parte da nossa família, para fazer parte da nossa vida, dos nossos relacionamentos, de orarmos pela nossa esposa, orarmos pelo nosso marido, orarmos pelos nossos filhos. Então Jesus, ele tem que fazer parte do nosso casamento, tem que fazer parte da família. E os noivos tiveram essa sabedoria. Convidaram justamente quem? Jesus, para Jesus fazer parte da família. Então, casais que cultivam a presença de Jesus nos seus casamentos, nos seus matrimônios, experimentam muitas alegrias e recebem força para os dias difíceis. A gente não quer colocar, e evidentemente que nem sempre toda a culpa é do diabo pelas coisas que acontecem no casamento. Mas eu gosto muito de lembrar daquele texto de Mateus 7, que diz que sobre a rocha, né? Sobre a casa firmada na rocha. Eu gosto muito de pensar nisso e aplicar esse texto também ao meu casamento. Porque ali vai dizer que ventos sopraram, tempestades vieram sobre aquela casa, rios se encheram, transbordaram para derrubar aquela casa. Eu gosto de associar que muitas vezes casamento, essa casa na rocha, também é o nosso casamento que está sujeito a dias difíceis, a ventos, a tempestades, a momentos de dor, de tristeza, de incompreensão, de falta de perdão, de dívidas, coisas que se levantam que às vezes parece que quer quebrar você no meio, destruir a sua família, mas destruir de um jeito assim, ó, não tem mais jeito. E aí eu sempre entendo assim que Jesus é a nossa rocha, né? Ali Jesus vai dizer que quando você está firmado na rocha, é firmado na palavra, mas a palavra, Jesus, tudo isso é o mesmo contexto de João capítulo 1, né, que no princípio era o verbo, era a palavra, a ação de Deus no homem, e assim também é no nosso casamento. Então Deus, Jesus, ele não pode nunca estar fora do nosso relacionamento, do relacionamento de família. E eu não sei se era uma música, era um ditado que diz que uma hora a casa cai. Eu fico muito triste quando eu ouço essa palavra, uma hora a casa cai, ou quando eu me lembro não sei se você vai se lembrar de muitas vezes quando a polícia aborda pessoas na rua,
e a pessoa deve, ele fala, a casa caiu, a casa caiu. Eu fico triste quando eu ouço esse tipo de palavra, de coisa que eu associo isso a muitas coisas, até o casamento. Até o casamento. A casa caiu, uma hora a casa cai. Meu irmão, não tem problema, o amigo, aconteceu um problema, nem todo casamento, uma hora vai acontecer. Não é para acontecer. Não é para acontecer. Eu gosto de uma frase que diz assim, nunca foi da vontade de Deus que a sua casa caia. Nunca foi da vontade de Deus que o seu casamento seja destruído. Nunca foi da vontade de Deus que você seja infeliz, que a sua família seja infeliz, que a sua família seja destruída. Isso não é plano de Deus. O plano de Deus é família feliz, bem instituída. Eu ia contar uma historinha aqui, mas ele é muito longa. Eu espero que uma outra hora a gente tenha a oportunidade de contar. Mas assim, o plano de Deus é sempre que a sua família seja feliz, seja um refúgio. Seja um refúgio. Você sai do trabalho, chega em casa às 6 horas, 7 horas, e você espera encontrar a família. Há muitos assim, comentários correntes assim, no nosso meio de cristão, de pregações, estudos, de que a minha primeira igreja é a minha casa, é a minha igrejinha. Ali Deus está também, Deus tem que estar também. E para isso nós temos que criar um clima favorável, propício para que a bênção de Deus entre. E Deus só vai vir, Deus só vai entrar no meu casamento, no seu casamento, se nós fizermos como esse casal. Esse casal convidou Jesus. Jesus foi convidado para o casamento. Porque Jesus, além de tudo, ele é um convidado gentleman, né? A gente pode brincar e dizer que Jesus é um convidado educado. Ele só vai fazer parte da sua vida, do seu casamento, da sua família, se você convidá-lo. Mas se você não criar um ambiente propício para que Deus haja, para que Deus se manifeste ali, participe, seja de decisões, seja até mesmo de festa, né? Mas Deus tem que fazer parte. Em segundo lugar, naquela festa o vinho faltou. Eu acho interessante aqui. Em segundo lugar, naquela festa o vinho faltou. Mas logo em seguida do texto, diz assim, mas Jesus estava lá. Essa frasinha é muito importante. Pode faltar tudo, querido, no seu casamento. Pode faltar até dinheiro. Pode faltar até dinheiro, que a gente põe muito na conta. Não, nós estamos passando esse problema porque nós não temos X valor, não temos R$1.000, não temos R$200 para resolver. Pode faltar tudo. E aí o texto diz assim, mas Jesus estava ali. Então pode faltar qualquer coisa, menos Jesus. Quando a gente não investe nisso para que Jesus seja presente continuamente, tudo que se levantar, vai ser um problema muito grande. Às vezes é uma coisa mínima, um assunto, às vezes de um tratamento com uma criança, às vezes de um mal entendido, de uma palavra dita de uma forma que não agradou, e aquilo vira-se assim algo tão grande, tão destrutivo no casamento, simplesmente porque as pessoas não estão experimentando Jesus ali, não estão vivendo Jesus. Porque quando você experimenta Jesus, quando você vive debaixo dessa presença de Deus, muitas coisas você releva, muitas coisas você perdoa, muitas coisas... Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Fique em paz, que Deus está no controle. Você percebe que tudo no casamento funciona se Jesus for convidado. Se Jesus for convidado. Então, você vê, acabou o vinho. A gente ouve muito, né, e nós temos muito ensino, seja de escola dominical, de que o vinho na Bíblia ele representa a alegria. Então, quando diz que naquela festa o vinho faltou, o vinho acabou, mas Jesus estava ali, Jesus não faltou. E é justamente nesse momento, faltou alguma coisa, Jesus vai suprir. Jesus supre a falta daquilo que muitas vezes o homem não pode dar, a mulher não pode dar, mas Jesus estando ali, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre o emocional, Ele supre o equilíbrio, com o equilíbrio, né? Então você vê que Jesus é importante em tudo no casamento. Tudo Jesus é importante. Então o que Jesus faz ali? Faltou o vinho, faltou a alegria, então Jesus opera o milagre, o seu primeiro milagre naquele casamento, trazendo o vinho, trazendo a alegria. Talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida hoje, na sua família. A tristeza veio por causa de tantas coisas se levantaram, que você não vê mais saída, não vê possibilidade de seu casamento ser restituído, reconstruído, ou você voltar a ser feliz de novo no casamento.
E Jesus ainda opera milagres nos casamentos. Jesus ainda opera milagres. É tudo uma questão minha de crer, de criar no meu coração fé para isso, para que Deus opere. Nem tudo está perdido, querido. Nem tudo está perdido. Creia em Deus, creia nos seus milagres, creia no poder de Deus. Nós vamos entrar numa outra questão agora, que é, muitas vezes, em muitos casamentos, já não há mais alegria, não há risos, não há humor. A família, desde a sua criação, tem enfrentado sérios problemas. E eu queria agora entrar na outra questão, que é a questão do divórcio, que é quando muitos casamentos, eles vão indo, tentando se ajustar, muitas vezes até recebendo conselhos. Conselho de uma sogra, conselho de um amigo do trabalho, conselho de uma colega do trabalho, conselho de um amigo no bar. É desse jeito. Você recebe muitos conselhos. Alguns dizem, vai levando, ou seja, vai empurrando do jeito que dá, não se precipita, uma hora tudo se encaixa, uma hora tudo vai dar certo. Outros dizem, talvez o melhor seja separar. Outros vão dizer, investe mais um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Só que isso muitas vezes, querido, vai levando para um caminho de divórcio, de separação, que é aquela questão que muitas vezes hoje a gente não quer mais investir no relacionamento. Então, o que ocorre muitas vezes quando você não quer investir, muitas vezes é a dureza do coração, é que você não tem mais paciência, talvez tenha acabado aquele primeiro amor. Eu sempre digo assim, que o amor de um casal, ele nunca acaba. Eu lembro muito bem de um dos nossos pastores, do nosso ministério, numa ministração, ele estava ministrando para nós homens, e ele disse assim, que o casamento dele estava muito ruim, ele estava muito triste, e aqui as coisas pareciam que só pioravam, e ele começou a orar assim, Senhor, derrama uma gota que seja do teu amor, no meu coração e no coração da minha esposa, porque eu a amo, mas nesse momento meu coração e o coração dela, nós estamos muito atingidos, muito tristes. E ele falou que dali em diante, ele começou a sentir como se fosse um gotejar do amor de Deus, simplesmente gotas. E ele começou a ver nascer no coração dele perdão, mais compreensão, mais tolerância, mais paciência com os filhos, com a própria esposa. E chegou um dia que a esposa dele olhou para ele e falou assim, você está muito diferente. E ele falou assim, não, ao contrário, eu que estou vendo que você está diferente. Ninguém sabia, mas estava acontecendo ali um mistério do amor de Deus, estava operando nos dois corações, de tal forma que eles não conseguiam mais se odiar. Estavam começando a ver uma luz no fim do túnel. E não era um trem. Era o amor de Deus, estava fluindo novamente no coração deles. Então, querido, antes de você achar que é o fim, ore, peça graça para o Senhor, peça que o amor de Deus volte a gotejar no seu casamento. Eu falo gotejar porque se vier uma torrente você não vai suportar. Mas o amor de Deus é tão grande que uma simples gota do amor de Deus muda todo o nosso ser, toda a nossa estrutura, todo o nosso emocional, e passa a nos moldar de novo para que pessoas possam ver em nós mudanças, porque o amor de Deus está operando na nossa vida, no nosso casamento, no nosso coração. Então, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Então, existem estudos que comprovam o quanto o divórcio é prejudicial para a saúde dos envolvidos. Eu via há muito tempo isso, mas eu creio que você talvez vá entender. Alguém já disse, isso foi feito por médicos, psicólogos, pessoas que lidam com terapia de casais, relacionamentos matrimoniais e tal, em que ele disse que um casal que vive bem, que pelo menos de 7 anos para mais, se ocorrer uma separação ou um divórcio, a perda emocional dos cônjuges, ele representa mais ou menos como se fosse 10% da vida dele que ele perdeu. Olha isso, é importante isso, né? Mais ou menos 10% da vida dele é perdida. Isso no seu desenvolvimento mental, emocional,
as reações que vão ocorrer a partir daquilo e como a pessoa vai lidar com tudo aquilo. E não precisa ir muito longe, a gente entende que de fato é isso mesmo. Pensa se você já passou, ou que Deus tenha misericórdia, que não faça com que você passe, mas muita gente que passa, para depois ela voltar a acreditar em outra pessoa, voltar a acreditar em amor, voltar a ter confiança nas pessoas. Isso vai fazer vai ser um trabalho muito cansativo, muito exaustivo, de reconstrução de si próprio, porque você começa a ter problemas de culpa com você mesmo, né? Será que fui eu? Será que eu não sou capaz? Será que o problema não fui eu? Então, para que você comece de novo um relacionamento que já vai começar de novo contaminado, porque você já passou por um problema desse. Então, você perde a credibilidade até mesmo em você mesmo, a sua capacidade de gerenciar uma família de novo, de criar filhos de novo, fazer com que aquilo seja tudo de novo algo prazeroso na sua vida. Daí porque, querido, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus no nosso casamento. Eu não consegui passar aqui, deixa eu ver aqui a tecla aqui, para subir. Opa, foi. Então, o fracasso matrimonial é sempre uma tragédia, porque contradiz a vontade de Deus, frustra o propósito de Deus, acarreta para o marido e mulher a dura dor da separação. Com isso vem a desilusão, culpa, provoca nos filhos uma crise de confusão, insegurança e às vezes de revolta. Eu tenho um amigo meu que ele passou por uma separação há pouco tempo, e como ele tem que ver o filho dele na casa da mãe, da qual ele separou, o filho dele não entende. E um dia o filho dele perguntou para ele: papai, você não me ama? Aí ele falou: filho, claro que eu te amo. Por que você está perguntando isso? É porque você só vem aqui me ver uma vez ou duas vezes na semana e vai embora. Você não me ama mais? Olha só, acabamos de ler aqui, eu vou reler. Diz assim, deixa eu ver onde que eu parei. A separação, ela frustra o propósito de Deus, acarreta para o marido e a mulher a aguda dor da separação, a desilusão, a culpa, provoca nos filhos uma crise de confusão e de insegurança, às vezes até de revolta. Por quê? Porque para o filho é pai, mãe e ele. Se o pai vai ver uma vez só, duas vezes na semana ou no mês, ele fica confuso. Poxa, papai não gosta mais da gente, mamãe? Porque papai só vem aqui uma ou duas vezes? Porque ele ainda não entende esse processo todo, por que separou. Então, querido, tudo isso é falta de Deus, falta de Jesus no casamento, né? Que bênção que você ainda tem seu casamento, que bênção que você experimenta ainda de ter o seu lar ainda na sua constituição, ele está completo ainda. Você é casado, tem esposa, você é mulher, tem marido, tem seus filhos. Então, que não falte a presença de Deus na sua vida, no seu lar, no seu casamento. Que não falte Deus no seu casamento. Que faltando Deus, faltando Jesus, faltando a presença de Deus no seu casamento, geralmente ou normalmente, seu casamento está fadado a um fracasso. A menos que você se levante antes, você clame a Deus: Senhor, tenha misericórdia, me dê graça, me dê sabedoria, me ajude a reconstruir, quebra o meu coração. Eu enquanto o pastor ministrava sobre avivamento, uma palavra vinha muito forte, e foi nas últimas, já que o pessoal começou a tocar mais no assunto, que era sobre arrependimento. Querido, muitas vezes o culpado de muitas tragédias da nossa vida, mesmo como cristãos, é falta de arrependimento. Se arrependa. Se você é errado no seu casamento, se você muitas vezes você é culpado, se arrependa. Peça perdão para o seu marido, peça perdão para a sua esposa, peça perdão para o seu filho. Eu me lembro de uma ocasião no meu casamento, eu já compartilhei isso em alguma célula, eu lembro disso, que uma vez eu chamei meu filho mais velho, eu falei: filho, eu não vou citar o que aconteceu, mas eu lhe devo um pedido de perdão. Eu sei que se eu citar essa história, é uma história muito triste para mim e triste para você. E eu não quero fazer com que você se lembre dela novamente. Mas eu quero te pedir perdão. Como ele é adulto, maduro, ele falou assim: eu entendo, pai. Eu entendo o Senhor. E nós nos abraçamos e nos perdoamos. Muitas vezes você precisa pedir perdão para os seus filhos. Talvez você não fez nada para ele, mas fez para a mãe dele. Precisa pedir perdão para a esposa, precisa pedir perdão para o marido. E muitas vezes isso é coisa de arrependimento. Eu estou arrependido, eu errei, eu pequei, eu fui mal.
E muitas vezes a dureza do nosso coração nos leva a achar que eu também sou cabeça. Eu sou homem, afinal de contas, eu sou mulher e também não fico por baixo. E eu me lembrei dessa questão do arrependimento, na questão do avivamento, porque o avivamento não vem sem arrependimento. A gente olha a história dos maiores avivalistas da história, o que mais impactava as pessoas quando elas eram atingidas era uma sensação de pedir muito perdão a Deus, muito perdão, porque foi muito pecado. E às vezes no casamento o que mais falta é isso, é nós nos arrependermos de coisas que nós fizemos errado contra a nossa esposa, contra os nossos maridos, contra os nossos filhos. Nós não somos o dono da verdade, nós não somos o cabeça de tudo, nós temos que nos arrepender para que venha o perdão de Deus e a bênção de Deus de novo no nosso casamento. Eu vou encerrar lendo o Salmo. Eu vou ler bem correndo, né? Para que a gente não extrapole o tempo também. Espero que você abra a sua Bíblia aí, que é um Salmo que tem tudo a ver, tem muito a ver com casamento, com família, né? É o Salmo 127, 128. Eu creio que nós estamos no tempo ainda, né? Eu vou encerrar com ele, tá? Salmo 127, 128 diz assim, ó: se não for o Senhor, o construtor da casa, e aqui a gente pode brincar com o texto, né? A gente pode viajar um pouco. Se não for o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor, o construtor do casamento, se não for o Senhor, aquele que edifica o casamento, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia o casamento, será inútil montar guarda, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar muito por alimento. O Senhor concede sono, o Senhor concede sono. Sono, querido, é paz, é descanso. A família precisa disso. A família precisa de paz, precisa de descanso, precisa desfrutar de Deus, de alegria, de paz, de felicidade, momentos de brincadeira, de sorriso, de humor, de amor. Mas isso só vem se você permitir que Deus seja o construtor do seu casamento, aquele que edifica o seu casamento. Aí ele vai dizer que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aí eu já estou pulando já para o 128, tá? Aí ele vai dizer assim, ó: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Esse salmo é muito, muito bom na família. Quando você lê nele, você viaja e traz assim uma sensação de que é isso que eu quero para minha família, é isso que eu quero para mim, eu preciso ser feliz, eu preciso... E quando eu falo aqui, querido, eu preciso ser feliz, não é que você precisa ser feliz porque você merece. É que muitas vezes a gente é feliz quando a gente faz outras pessoas felizes. Às vezes você vê a tua mulher feliz, contente, alegre com você. Não tem preço, você se puxa, eu faço parte disso. Eu estou proporcionando isso para minha mulher, para meus filhos, deles rirem, serem felizes. E, evidentemente que isso é uma via de duas mãos, né? Você faz feliz e você recebe. A mulher se sente feliz e torna os outros felizes. Os filhos se sentem felizes, abençoados e devolvem com alegria, com prazer aos pais. É uma relação, uma via de mão dupla, né? Então, querido, é isso. Que você seja muito abençoado com essa palavra, com essa ministração. E eu quero dizer para você que a gente brinca, né? O pastor Ricardo, a Sara, gostam muito de filme, e a gente gosta também, mas a gente brinca muito assim, que ninguém gosta de filme com o mocinho morrendo no final, né? A gente faz uma expectativa de que no final vai ter sempre um final feliz. O mocinho vai casar com a mocinha. E eu queria dizer para você que Deus pensa a mesma coisa de você. Deus quer um final feliz para o seu casamento. Final, evidentemente, é na eternidade, na glória, né? Mas enquanto for aqui, tem que ter felicidade, tem que ter amor, tem que ter graça, tem que ter alegria, tem que ter riso, tem que ter paz. Porque você merece ser feliz. Não pelo seu próprio merecimento, mas porque Deus quer que você seja feliz, querido. E muitas vezes você sabota o seu casamento, muitas vezes você sabota a sua alegria, você sabota a sua felicidade com suas próprias atitudes. Então não permita que o inimigo, ou o seu próprio ego, as suas frustrações, torne o seu casamento infeliz.
Peça graça a Deus, peça sabedoria, peça inteligência. Ame mais, seja mais tolerante, seja mais paciente, seja feliz. Amém? Deus abençoe, que essa ministração aí no meio aí, o pessoal solte a voz aí, brinca aí, tire onda, que a nossa sala é para isso. Mas que o seu casamento seja uma bênção para os seus filhos, para a sua esposa, e tenha muito da presença de Deus na sua casa. Amém? Grande abraço. A gente se vê lá no compartilhamento lá. Tchau.